Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui com o Marco Espada, professor, mestre da Faculdade de São Bernardo do Campo. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai estar falando de um assunto aí que é muito recente, tá? Na verdade, a gente pode chamar isso de um dilema digital, tá? Porque a gente vai falar aqui um pouquinho da inteligência artificial versus a responsabilidade social. A gente sabe que a inteligência artificial hoje é uma tecnologia que é uma realidade no mundo. Todo mundo está embarcando, né, nessa tecnologia, todo mundo está curioso para aprender a trabalhar com ela, entender, né, toda a sua capacidade, né, todas as vantagens aí que todo mundo pode alcançar aí utilizando, né, a inteligência artificial. Mas a gente também tem a questão aí, né, que a gente sabe, né, até onde, né, a responsabilidade social ela está sendo, né, de uma certa forma afetada, né, ou como ela tem que interagir aí exatamente com esse tipo de tecnologia, né. Agora eu queria perguntar para você, né, como que você está enxergando isso, né, essa questão, né, da inteligência artificial, que é um boom, né, no mundo hoje, todo mundo fala de IA, mas a gente sabe que tem a questão, né, social, né, a questão de interação humana aí, que também é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que se preocupar bastante. Tá, ok, Márcio. Mais uma vez, obrigado pelo convite, o Vox Talk. Dar os nossos alôs para os nossos seguidores e nossas seguidoras, né, Márcio? Uhum. São muito importantes, né? Faz parte também dos stakeholders do nosso canal aqui. Então, a gente faz tudo isso para eles, né? Exatamente. E a nossa proposta aqui é disseminar conhecimento e trazer um pouco daquilo que a gente pode socializar com a parte da inteligência artificial, do IA, com a responsabilidade social. Uhum. Eu acho que um tema bem relevante, um tema bem atual, Márcio, mas eu só queria colocar algumas coisas. A nossa proposta aqui hoje não é aprofundar com inteligência artificial, e sim colocar uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo com a inteligência, né? Uhum. Para o mundo da responsabilidade social, a gente vai abordar o ESG, que é a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Então, aonde que a inteligência artificial pode nos auxiliar, é aí que é a palavrinha-chave, auxiliar. Então, eu vou colocar como uma para reflexão, trocar inteligência, pelo menos nesse podcast, a gente vai trocar o nome da inteligência artificial por inteligência auxiliar. Auxiliar. Aonde que essa ferramenta, que é potente, pode nos auxiliar no nosso dia a dia e nessa gestão da responsabilidade social. Então, de imediato, né, assim, na parte ambiental, a gente pode trabalhar com essa inteligência para nos auxiliar nos desperdícios. Então, desperdício de tudo. Sim. Desperdício de tempo, né? Talvez o Márcio estava me relatando que é uma ferramenta do dia a dia e com certeza vai te ajuda muito a reduzir desperdício de tempo, desperdício de um determinado processo, de material, por que não, né? A gente não precisa imprimir tantos, né, papéis, folha, e a gente entregar um resultado um pouco mais enxuto para o seu cliente, né? Sem dúvida nenhuma, a parte social, ela está se referindo à inovação. A gente não pode fugir disso. É uma maneira de você utilizar a inovação para gerenciar os seus projetos, os seus processos. Eu acho que a palavra mais correta são os processos, né? Tá. Então, aonde que a gente pode
utilizar a inovação, né, dessa ferramenta para privilegiar o diálogo entre líderes e liderados, um exemplo. Né? Eu posso utilizar essa ferramenta para a gente evitar desperdício de tempo aí, né? E principalmente nos projetos sociais, aonde que a inteligência artificial pode nos ajudar em projetos sociais dentro da nossa organização. Né? Eu acho que isso é fundamental. E aonde a gente pode utilizar a inteligência artificial para promover eventos culturais dentro da nossa organização. Né? Então, essa é uma pequena fatia da inteligência artificial voltado para a parte social. E do outro lado, a gente tem a automação da governança, Márcio. E aqui a gente tem uma série de dúvidas, né, que eu acho que o nosso podcast de hoje vai ser cheio de dúvidas, porque a gente não tem resposta para nada. A gente está cada vez mais, né, com dúvidas. Talvez a gente possa responder algum questionamento, mas esse questionamento sempre e deve gerar dúvidas. Né? A governança, ela tem um problema muito sério nas organizações, Márcio, que é o problema da corrupção. Sim. Então, como é que funciona, ou como é que vai funcionar, né? Eu acho que já... A pergunta já está totalmente errada, né? Já está funcionando. Porque quando a gente coloca uma inteligência artificial falando com uma outra inteligência artificial, né? Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Eu ganhei essa caneta da Voxtalk, provavelmente foi comprada aqui, provavelmente alguém fez o pedido e ocasionou um processo para a compra dessa caneta. Que muito provavelmente, se a gente acionar a inteligência artificial, eu vou falar, eu quero uma caneta que escreva bem, com valor tal. Então, as inteligências vão conversar com as inteligências. Exatamente. E é onde eu vou ter um processo de corrupção aqui. Praticamente eu vou zerar. Isso. Até onde a gente sabe. Sim. Né? Sendo que num processo que a gente tem um funcionário, né, onde que faz essa compra, esse processo pode não ser tão muito bem certinho. Por isso que a gente tem uma coisa chamada governança. Eu tenho que seguir procedimentos. Exato. E a IA vai seguir esses procedimentos, né? Aquilo que a gente estava conversando. Isso mesmo. Então, basicamente, Márcio, era essa visão sistêmica Esse approach que eu queria apresentar para os nossos queridos seguidores e nossas queridas seguidoras, de uma visão sistêmica da inteligência artificial dentro do ESG, da responsabilidade social. Então, pegando do princípio, né, de tudo isso que você mencionou, Marco, eu acho que é importante a gente colocar. Eu vou tentar seguir essa regra que você colocou aí, né, essas referências. Então, na verdade, assim, quando você falou no início, né, não vamos falar de inteligência artificial, né, vamos falar de inteligência auxiliar, né? Isso é um ponto, eu acho que é importante da gente comentar com todo mundo, né, pessoal que está assistindo aqui o Voxtalk, que realmente isso é uma situação real. A IA, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco ela, principalmente com relação a essa questão de ela vai substituir o meu trabalho, né? Eu vou perder o meu emprego, né? Eu estou à mercê de né, uma tecnologia que daqui a um tempo ela vai estar tirando aí o meu ganha-pão. E quando você falou essa questão de inteligência auxiliar, eu acho que é muito importante a gente focar nesse ponto inicialmente. Por quê? Porque a inteligência artificial, na verdade, ela veio para contribuir com todo mundo com relação a exatamente isso que você falou. Ela vai me ajudar durante as minhas atividades diárias, onde eu vou conseguir otimizar alguns processos que eu, né, obrigatoriamente tenho que fazer durante o meu dia a dia, né? Atividades simples, atividades complexas, etc. Mas o que isso vai me ajudar, né? Na verdade, assim, você vai conseguir ter mais tempo, por exemplo,
para conseguir se dedicar a atividades talvez mais nobres, por exemplo, né? As atividades repetitivas, elas realmente tendem a ser entregues às inteligências artificiais, exatamente para quê? Para elas possibilitarem que as pessoas tenham mais tempo para atividades mais intelectuais, atividades mais nobres, exatamente para promover um crescimento, né? Um crescimento pessoal, um crescimento intelectual das pessoas. Por quê? Porque você vai passar a estar entregando isso para a inteligência artificial. Aí quando você estava tocando nesse ponto, né, de o quanto que a inteligência artificial ela pode apoiar com relação à questão ambiental, essas questões, né, ecológicas, tudo isso, eu acho que é muito claro que você consegue hoje criar motores de inteligência, por exemplo, para exatamente tratar isso que você estava falando, otimização de tempo, que é isso que eu acabei de citar aqui, né? Quando você consegue criar um motor de inteligência artificial que é capaz de, né, fazer algumas atividades, né, que normalmente elas estavam, né, totalmente 100% direcionadas a humanos, né? Ela vai proporcionar exatamente o quê? Que as pessoas tenham mais tempo, que elas consigam realmente controlar melhor o seu tempo, né? E eu acredito até que trazer um benefício para as pessoas. Por quê? Porque hoje as pessoas elas estão extremamente sobrecarregadas nos seus ambientes de trabalho hoje. Por quê? Porque cada vez mais as empresas tendem a enxugar e aquela pessoa que fica responsável por uma determinada atividade, ela fica sobrecarregada. E muitas vezes esse tipo de situação ela acaba consumindo o tempo daquela pessoa que no momento que ela deveria, por exemplo, estar desenvolvendo um outro tipo de atividade, uma atividade intelectual, uma atividade física, outro tipo de coisa, exatamente visando melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, muitas vezes essa pessoa ela está desgastada. Por quê? Porque ela tem uma rotina de trabalho totalmente sobrecarregada. E se a gente pensar em inteligência artificial hoje como sendo um facilitador, né, a tendência vai ser que você, né, na verdade, tenha mais braços para te ajudar, né, no seu dia a dia e com certeza vai melhorar essa questão de otimização de tempo e vai trazer com certeza uma melhora muito mais significativa para a qualidade de vida. Aí pegando esse último gancho, Marco, que você falou com relação da automação, isso que você comentou da caneta, por exemplo, a Google já está preparando uma atualização que deve entrar em vigor agora no final de 2025, começo de 2026, que é uma evolução do próprio buscador da Google na internet, onde você vai conseguir fazer exatamente isso que você mencionou aqui com a caneta, que é o seguinte: o novo motor de IA multimodal da Google, ele vai permitir que você coloque lá exatamente uma descrição assim, né? Hoje como a gente usa o buscador do Google hoje? A gente coloca lá caneta laranja e dá um Enter. Aí o que o Google vai fazer? Ele vai procurar lá uma caneta laranja. Só que ela pode vir em N contextos diferentes, pode aparecer uma loja online, pode aparecer uma informação, o que é aquela caneta. Você tem vários resultados possíveis. Só que com essa evolução do buscador da Google, ele vai te proporcionar fazer exatamente isso que você falou. Eu quero comprar uma caneta laranja, quero pagar até R$5 e quero que ela me entregue daqui 2 dias. E você vai dar um Enter no Google.
tá? E qual que vai ser a reação do buscador da Google a partir dessa quantidade de instruções que você passou para ele? Ele sozinho vai lá no Marketplace, vai vasculhar no Marketplace todos os fornecedores que vendem caneta laranja, vai negociar o preço para você até o limite de valor que você pré-determinou dentro do seu prompt de busca, vai negociar o prazo de entrega, vai debitar do seu cartão de crédito, que está cadastrado na sua conta do Gmail, da Google, e vai só te retornar o prompt assim, ó, caneta comprada, você receberá na sexta-feira, favor aguardar. E eu vou te falar que isso é interessante, Marco, porque você vê que isso está mudando o contexto dos próprios marketplaces de internet. Eles já estão tendo que se preocupar em desenvolver algoritmos que façam o buscador, que vão fazer, na verdade, o buscador da Google se interessar pelo marketplace dele. Que é exatamente esse ponto que você tocou de a inteligência artificial conversando com outra inteligência artificial. Então isso que você falou é totalmente factível e real. Daqui a um tempo a gente vai ter essa situação. Então você vê que assim, a gente tem que se preocupar muito. Por um lado, assim, é lógico, é uma evolução absurda, é um ganho efetivo que você vai ter, né? Tanto de otimização de tempo, né? Questão de tudo isso que a gente estava mencionando aqui com relação à qualidade de vida das pessoas, etc. Porém, é aquilo que eu falei, né? É uma questão de a gente pensar, né? Poxa, mas o que vai acontecer então com a interação humana, né? A interação social, né? Queria até que você falasse um pouco, porque aquilo, como eu acabei de passar, são benefícios, mas a gente sempre tem que pensar, né? Onde está o ser humano, onde está o posicionamento do ser humano, né? Do papel social dentro dessa história. Márcio, acho que é um tema bastante legal para a gente abordar, né? Uhum. Então tem algumas coisas que, infelizmente, não vai mais acontecer. Uhum. Como, por exemplo, eu sou um vendedor de caneta e o Márcio é o comprador. Eu venho aqui e falo, essa aqui é a minha melhor caneta. Uhum. Eu não vou ter mais espaço para isso, porque as duas máquinas vão conversar. Sim. Né? Então, como é que fica a publicidade disso? Como é que fica o marketing disso? Uhum. Né? É uma coisa bastante interessante. Né? Como pensar nisso? Como pensar em soluções? Né? Será que eu vou precisar de um meu vendedor, de um meu comprador? Será que eu tenho uma fábrica, né, que produz canetas? Como é que vai ser a minha apresentação? Porque as máquinas vão se conversar. Né? Elas que vão desenvolver os valores, elas que vão promover né, o tempo de entrega e o meu processo de fabricação dessas canetas. Então, quando a gente fecha uma porta, né, com certeza outras vão se abrir. Isso. Provavelmente, Márcio, não é do seu tempo, mas a gente chamava de táxi, a gente chamava de carro de praça. E todos os lugares do interior tinha uma praça e lá ficavam os táxis, né? Ficava 2, 3 lá, eles não ficavam rodando. Sim. E ele ficava naquele ponto. Então, chofer de praça, né? Carro de praça. Depois evoluiu, né? Onde que os motoristas de táxi ficavam com um ponto, mas naquela época não tinha celular, você tinha um rádio e falava, pega o passageiro na rua tal. Evoluiu. E hoje, Márcio, o que a gente tem? A gente tem uma coisa chamada inteligência artificial. Sim. Que eu falo o lugar e as inteligências vão se comunicar entre elas para nos direcionar para o melhor caminho. E muito provavelmente não vai ter motorista. Sim. Então assim, fecha uma porta, né? Mas abre outras, né? Então,
talvez um Uber, eu acho que, não sei a função do Uber, se vai durar essa profissão por muito tempo. E Uber é recente. Sim, então, recente. Saiu do carro de praça, foi pro táxi, agora é Uber. Daqui a pouco é o carro autônomo. É o carro autônomo, Marcos. Sim. Então, assim, como é que a gente prepara os nossos filhos? Isso. Como é que a gente se prepara para isso, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, e eu vou deixar uma dúvida. Aos funcionários que já estão dentro das organizações, Márcio, e né, estou numa organização muito bem estruturada, muito bem organizada aqui, sem dúvida nenhuma esse papel vai ser da indústria, vai ser da corporação. Sim. Treinar os funcionários para esse novo momento. Isso. E o papel da escola? Para os filhos que estão estudando, qual que vai ser o grande papel, né? O futuro dos professores. Quais são Exatamente. Então, assim, Márcio, eu fiz uma apresentação única aqui, uma visão sistêmica. Legal. Depois você vai ter oportunidade de colocar na hora que fizer toda a nossa edição. Então, eu tomo um cuidado, Márcio, a primeira apresentação eu faço. A segunda apresentação, eu peço para a inteligência artificial fazer. E eu comparo as duas. Isso aí. Será que eu errei? Será que eu errei muito? Isso. Será que eu acertei? O que é inteligência artificial ou inteligência auxiliar, não sei se isso vai pegar, tá? Sim. Mas o que a inteligência auxiliar trouxe para mim de complementação? Sim. E eu uso os dois e eu tomo a decisão de ficar com uma com a outra ou fazer uma mescla. Isso, fazer uma mescla. Assim deveria ser, ou assim que eu imagino a conduta dos professores no futuro, ou do presente. Sim. Então tem muita gente que fala, mas como é que eu posso dar uma aula com os alunos numa inteligência artificial? Sim. Simples, Márcio. Você pede para ele fazer uma apresentação com a ideia dele sem o celular. Isso. E depois deixa ele usar. Sim. E qual que é a competência do professor? Ele saber mesclar esses dois modos e fazer com que o aluno ele consiga fechar os pontos. Não sei se você percebeu, mas tem um guarda-chuva aí com um monte de pontinhos. Sim, sim. Então, quando eu tenho uma visão sistêmica, quando eu tenho a visão do todo, o aluno consegue fechar os pontinhos. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio. Na verdade, o que a gente pode falar disso, Marco, é assim, como eu já tinha mencionado antes, a questão da inteligência artificial hoje, como ferramenta facilitadora para todo mundo, ela ainda depende muito do ser humano, tá? Ela ainda vai depender muito, assim, de interações humanas com ela, por exemplo, a forma como você conduz a inteligência artificial para ela fazer uma determinada atividade para você. Por exemplo, esse exemplo que você deu agora, simples, né, de uma apresentação feita pelo professor versus uma apresentação feita pela inteligência artificial. A verdade é que o que acontece muito é assim, você vai passar a sua experiência para ela, porque a inteligência artificial, ela faz uma análise comportamental muito minuciosa do que a gente faz. Então, por exemplo, quando você cria uma apresentação feita pelo seu próprio entendimento, e você passa essa apresentação, por exemplo, para uma inteligência artificial e fala assim, o que eu posso melhorar? Com certeza, o resultado que eu posso te falar que você vai ter é o seguinte, ela não vai descartar a sua apresentação e falar assim, não usa a sua, usa a minha. Ela consegue analisar a forma sua de... a sua forma estratégica de construção dessa apresentação, né,
desse resultado, analisar a forma como você enxerga isso, né? Como você enxerga isso como sendo coerente dentro da sua estratégia, e vai simplesmente pontuar ali alguns detalhes que você pode acrescentar dentro da sua apresentação. Então, na verdade, ela sempre vai ser uma ferramenta de apoio à necessidade do usuário, à necessidade do estudante, porém sempre fazendo uma análise da forma como ele está compondo aquela ideia. Então, por exemplo, você vai delimitar qual que é o seu padrão de qualidade, por exemplo, com uma apresentação. Então, você consegue falar isso para a inteligência artificial. Você consegue passar um pouco da sua experiência para ela, falando assim, ó, isso aqui eu gosto verde, isso aqui tem que ser azul, isso tem que ser na fonte tal, né? O conteúdo tem que ser estruturado dessa forma, eu quero um começo, meio e fim, ou eu quero um tipo de texto, sei lá, você pode definir, né, o tipo de escrita que você quer usar, o tipo de colocações de palavras que você quer usar na sua apresentação. Então, o que acontece? A inteligência artificial, ela sempre vai trabalhar em cima do seu contexto. Então, você vai passar um contexto para ela e ela vai te atender o mais próximo do seu nível de expectativa. Então, isso vai... eu entendo que isso vai ajudar muito. Essa relação de professor, aluno e inteligência artificial, isso com certeza irá se complementar, porque a grande dificuldade da inteligência artificial para os níveis de utilização que a gente espera, né, e que o pessoal está tendo muita expectativa, sempre vai passar pela experiência de quem está escrevendo o contexto, tá? Então, por exemplo, você vai ter lá 10 alunos. Cada um, você vai passar a mesma tarefa para esses 10 alunos. Esses 10 alunos, eles vão desenvolver resultados diferentes. Por quê? Porque você tem a questão da experiência de cada um, né? Embarcado dentro dessa tarefa. Para a inteligência artificial não vai ser diferente, porque cada um vai escrever o contexto da forma que a sua experiência diz como que ele tem que pedir para a inteligência artificial. Então isso sempre vai estar caminhando, uma coisa vai estar caminhando do lado da outra. Entendeu? Então essa é a questão, Marco. E uma coisa que você falou, né, que você acabou comentando na parte da governança, né, essa questão assim, poxa, e a inteligência artificial vai passar a fazer determinados processos, né, que em tese não teremos mais a interação humana, né, como você quis mencionar, a questão da corrupção nos processos, né, administrativos, por exemplo, de governos, né? É uma questão que realmente, né, a gente sabe que acontece. Poxa, então quer dizer que quando eu colocar inteligência artificial para fazer, eu não tenho mais o problema, né, da falha humana, vamos dizer assim, né, com relação à conduta. Mas, de novo, é aquilo que a gente já tinha falado antes aqui de gravar aqui o nosso episódio. Depende muito quem está escrevendo o contexto. Então, eu acho que esse impacto, o impacto humano, ele ainda é inevitável, Marco. Para a inteligência artificial ainda, o impacto humano é inevitável. Porque a gente tem que pensar sempre, a inteligência artificial está chegando, né? Está crescendo de forma, né, avassaladora no mercado, todo mundo está buscando esse tipo de tecnologia. A gente sempre nunca pode esquecer que você tem uma interação humana por trás dela ainda.
E aí eu queria ver, Marco, o que que você pensa, assim, quando a gente fala, né, na questão né, exatamente dessa interação humana, né, que exige, né? O que que você acha, assim, né, essa dependência ainda que existe, né, da questão, né, humana, né, a questão humana em relação à inteligência artificial, né? Márcio, uma coisa que a gente não pode eliminar é a imaginação humana. Uhum, Eu tinha falado quando a gente tem uma visão sistêmica do todo, é eu conseguir ligar todos os pontos e chegar onde eu tenho meu desenho aqui da onde eu quero chegar, né? Que é a imaginação humana. Jamais a gente pode relevar a parte do conhecimento. sim, Então, o que eu tenho percebido? Principalmente no meu mundo que é acadêmico. acadêmico. O aluno fica preguiçoso e simplesmente ele entrega um TCC feito pela inteligência artificial. Né? Vou dar um exemplo aqui para os meus seguidores e minhas seguidoras. Né? Foi pedido um trabalho de uma determinada disciplina de pedagogia. Tá bom. E a professora de pedagogia falou assim, quero que vocês façam um trabalho de Piaget. Eu queria que vocês, né, colocassem o pensamento dele. Né? E a professora recebeu, depois de uma semana, o trabalho feito. Né? Aí a professora leu, falou assim, começou a ler, falou, mas ditador chileno, nascido em 1915, mas Piaget foi um biólogo, psicólogo e nasceu em 1896. E o que aconteceu? Em vez de ela falar Piaget, ela falou Pinochet. E a inteligência artificial fez o trabalho. Sim, em cima. Ela fez o trabalho como deveria. Sim. Então, Márcio, desculpa. Como fazer as perguntas? Sim. Então, eu acho que mais uma forma da gente proporcionar uma ação, né, de letramento dos nossos funcionários, dos nossos alunos, como desenvolver perguntas. Isso mesmo. Então, eu acho que essa é a grande evolução. Sim. Porque até hoje, Márcio, a gente não consegue fazer uma pergunta com que a pessoa consiga responder de forma aberta ou fechada. Isso. Você pode responder, Márcio, você está bem hoje? Estou bem. É uma pergunta fechada. Sim. Agora, se você falar assim para o Márcio, fala, Márcio, quantas pessoas deram um bom dia para você e sorriu? Você vai abaixar a cabeça e vai pensar. Essa é a pergunta inteligente. Interessante. Então, como fazer perguntas abertas definindo realmente daquilo que eu quero, né? Eu acho que esse é o grande... Esse é um ponto importante, mano, que a gente já tinha até mencionado, que é aquilo que eu estava falando da questão do contexto. Então, assim, o quanto mais rico for o seu contexto, né, o quanto que você conseguir passar mais de informação para a inteligência artificial, a tendência do resultado, tá, vai ser muito mais preciso, com uma qualidade muito significativa, né, do que simplesmente você colocar uma palavra única e deixar ela fazer todo o trabalho sozinha. Porque como eu tinha mencionado com você, essa questão do contexto, do prompt de inteligência artificial, que isso é até um ponto interessante, né, que o pessoal já deve ter visto por aí, em alguns lugares, o pessoal falando assim, de uma nova profissão, né, que o pessoal está chamando de analista de prompt. Tá? Essa é uma nova profissão que o pessoal já está falando, analista de prompt, engenheiro de prompt. Então, isso já é uma realidade que o mercado já está começando a olhar para isso, que exatamente entra em cima disso que você está falando. A qualidade com que você está fazendo a pergunta para a inteligência artificial. A qualidade, o quanto você está desenvolvendo o contexto para aquele trabalho, né, para aquela tarefa que você está delegando para uma inteligência artificial.
esse é um ponto interessante, Marco, porque eu posso dizer assim, eu tenho alguns relatos de pessoas que estão usando já inteligência artificial, mas assim, de uma forma um pouco mais polida, mais lapidada, né? Com contextos bem estruturados, né? Perguntas muito mais bem definidas, que é o que a gente está falando aqui. E o que eu percebo desse pessoal que já está usando a inteligência artificial nesse nível, o pessoal está tendo um crescimento intelectual muito significativo. Mas por que isso está acontecendo? Porque as perguntas são melhores, os contextos são muito mais bem estruturados, mais bem definidos, e, consequentemente, o resultado esperado ele tá vindo num nível muito alto. E a gente sabe que isso meio que é um autotreinamento, porque você está recebendo informação e você está recebendo aquela informação, você está lendo aquele conteúdo e você mesmo está se auto-aprendendo novamente. Por quê? Porque você olha lá e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha, eu não tinha pensado dessa forma. Então, de uma certa forma, a inteligência artificial, ela bem utilizada, ela ainda, além dela se tornar, né, uma ferramenta auxiliar para suas atividades, ela consegue te possibilitar um crescimento intelectual. Porque uma das grandes preocupações de todo mundo quando a gente fala de inteligência artificial é assim, pô, você vai ficar burro, cara. Porque, pô, se tudo que você precisa, você pede para a inteligência artificial fazer, então você vai ficar burro. Mas o pessoal que está usando a inteligência artificial de uma forma muito mais bem aplicada, já está notando que ela pode te entregar um desenvolvimento intelectual maior. Que é exatamente esse exemplo que você deu, Marco. Que assim, né, você vê, você faz uma pergunta mais enriquecida, a tendência é você ter um resultado muito mais interessante, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é interessante a gente falar para todo mundo, né? A preocupação da forma como você cria o contexto para ela te entregar qualquer resultado. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar e explorar isso, porque com certeza vai te trazer um ganho, entendeu? Um ganho, lógico, de processo, né? Porque você está conseguindo automatizar uma tarefa que você precisava fazer e a inteligência artificial está conseguindo te entregar isso com um nível de qualidade bom, mas ao mesmo tempo você consegue ter um crescimento intelectual. Porque a gente que trabalha com tecnologia, a gente percebe isso, né? O que eu acho que gera muita incoerência, muitas vezes, no processo de trabalho com inteligência artificial, é quando você tenta ir para um contexto, por exemplo, que você não tem experiência. Aí talvez você esteja um pouco suscetível a, de repente, não ter um bom resultado. Porque você perde a capacidade analítica com relação ao resultado que ela está te entregando. Aí pode ser que você não tenha um ganho tão favorável. Então, Marco, eu acho que é muito importante, né, essa questão que você falou de se preocupar muito com a questão contextual, né, com a forma como você está desenvolvendo a sua pergunta, né, e solicitando uma determinada tarefa para ela. Porque eu acho que a gente tem vários pontos, né, quando a gente fala de inteligência artificial, né, e a questão de responsabilidade social, eu quero até te convidar, a gente com certeza vamos desenvolver fóruns mais direcionados, talvez, para a gente falar de um pouco de cada coisa que você tem aí no seu desenho, que eu acho que a gente pode explorar muito, né?
todas as visões que eu entendo que todo mundo tem que se preocupar quando a gente fala de inteligência artificial. Márcio, eu acho que a questão da inteligência artificial, voltada também agora um pouco da minha praia, da psicologia, né? Uhum. A gente não pode utilizar essa ferramenta como uma dependência, porque Sim. ela vai ser um vício. Sim. Como a gente, vício de doce, de álcool, Sim. de drogas, Sim. né? Então eu não posso fazer nada. Cadê o meu telefone celular? Eu não vivo sem esse telefone, né? Uhum. E mostrar que a vida é muito mais do que isso, né? A vida não está dentro do nosso telefone, Isso. não está dentro da nossa inteligência artificial, né? Uhum. A boa vida é para ser vivida. Uhum. Então, se a gente consegue colocar essa inteligência auxiliar, tá, para nos promover uma melhor qualidade de vida, eu Isso. posso trabalhar menos e ir Isso. para praia mais, né? Eu Isso posso aí. surfar mais, Isso eu aí. posso jogar vôlei, Isso aí. eu posso ter um tempo de vida, Isso. né? Mas tomando bastante cuidado com essa coisa da dependência, né? Que isso daí é um risco bastante importante. Porque quando a gente fala da alienação digital, né, Marco, aquilo que a gente já estava falando, isso que você mencionou, né, a questão da dependência do celular, da tecnologia, né, inteligência artificial chegando, né, com todas essas facilidades, isso que você falou, né, a gente não pode ficar dependente da tecnologia, né, a gente tem que buscar utilizar ela a nosso favor, né, e eu acho que para a inteligência artificial isso não é diferente. Marco, queria primeiro agradecer você aqui, tá, por esse Vox Talk que você vem fazer aqui com a gente. Agradecer também o pessoal que está assistindo aqui, né, esse Vox Talk, falar que com certeza a gente vai ter outros episódios aí para a gente falar mais aí sobre essa questão social versus a tecnologia, né, que cada vez avança mais aí no mercado. Queria também agradecer todo mundo, pedir para o pessoal se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo aqui para ajudar a gente, né? A gente vai estar passando aqui embaixo os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser sugerir, né, alguma coisa direcionada para esse assunto aqui, né, da questão da responsabilidade social versus a inteligência artificial. A nossa tendência aqui é a gente trazer outras discussões sobre isso aqui no nosso Vox Talk. E mais uma vez, Marco, agradecer você, viu? Só para consideração final aqui, Marco, Sim. eu acho que tudo que a gente pensa em inteligência artificial, a gente deve fazer uma seguinte pergunta. Uhum. Isso que eu estou perguntando para a máquina vai zelar pela vida humana? Uhum. Vai cuidar, né, tanto de mim como das outras pessoas? Eu acho que essa é a pergunta-chave, né? Então, se a gente conseguir responder essas perguntas, né, trazendo benefício para o humano, para que a gente consiga cuidar de nós e dos outros, eu acho que essa é a pergunta fundamental. E muito obrigado pelo convite. E é isso aí, Marco. Eu acho que é muito legal isso que você falou, né? Com certeza, pessoal, a gente vai trazer aqui uma nova discussão sobre isso aqui. Eu já estou convidando aqui o Marco de bate-pronto de novo aqui para a gente participar de mais um Vox Talk focando novamente nesse assunto, que eu acho que ele tem muita coisa aqui ainda para ser falado, né? E de novo, pessoal, agradecer vocês e até o próximo Vox Talk.